São 7 horas e 29 minutos e já estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas. Governador eleito, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Em primeiro lugar, parabéns pela vitória e muitos desafios pela frente. Bom dia, governador eleito Eumano de Freitas. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia a todos e todas que acompanham o Alerta Geral. Você sabe que eu sou um ouvinte do programa. Muito obrigado. Muitas vezes andando aí pelo sertão, escutando no rádio, ouvindo o seu programa e aprendendo, inclusive, direito previdenciário com você no dia de sábado pela manhã. E como advogado eu não tive a oportunidade de fazer a cadeira de direito previdenciário, eu acabo aprendendo um pouquinho aqui com você e agradecer de coração ao povo cearense pela confiança, pela oportunidade de ser governador do Ceará. Eu quero, portanto, agradecer de coração e dizer da minha obsessão verdadeira de honrar o voto, a confiança de cada cidadão cearense. Temos muitos desafios pela frente, mas estamos muito animados para trabalhar muito, para enfrentar esses desafios e fazer o Ceará avançar ainda mais. Em um minuto, nós vamos voltar aqui no Jornal Alerta Geral para esta conversa com o governador eleito Eumano de Freitas. Jornal Alerta Geral. Entrevista. Eleições 2022. Eleito governador do Ceará no primeiro turno com 2.647.160 votos, o que representa 54% do total de votos apurados, Eumano de Freitas ainda comemora a vitória, mas já cumpre a missão de ajudar a campanha do presidenciável Lula no segundo turno na disputa contra o presidente Jair Bolsonaro. Quanto ao cenário estadual, Eumano está com o pé na agenda que construirá a partir do dia 1º de janeiro de 2023 para definir ações e projetos que assumiu como compromisso ao longo da campanha eleitoral. O governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, é o nosso convidado hoje no Jornal Alerta Geral para uma conversa com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Jornalista Luzenor de Oliveira, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Marcos Surlan. Já trouxemos o bom dia aqui do governador eleito Eumano de Freitas e agora pelos próximos 30 minutos, vamos aqui, governador, o senhor esteve aqui como candidato, apresentou compromissos, propostas, estamos falando para, nesse momento, 24 emissoras no interior do Ceará, lá na região dos Inhamuns, onde o senhor esteve, no outro extremo do estado do Ceará, na região do litoral leste, do litoral oeste, na Serra da Ibiapaba, nos sertões de Canindé, nos sertões de Crateús, e também estamos pelas redes sociais do Ceará agora. Em primeiro lugar, mais uma vez, parabéns ao senhor. E a primeira pergunta, na agenda do governador eleito Eumano de Freitas, o que é que entra como prioridade neste momento? Eleição do presidente Lula é nossa máxima prioridade, por uma razão simples, Zenô. Eu tenho uma convicção de que uma coisa é ser governador do Ceará, ter do Lula na presidência do Brasil. Outra coisa é eu ter o Bolsonaro. E é por questões reais da vida do nosso povo. Eu sei que eu tendo o Lula presidente, eu vou poder imaginar como vou fazer a parceria com o presidente Lula para fazer habitação para o povo do Ceará que hoje precisa de casa para morar. O presidente Bolsonaro ele acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, com o presidente Lula, eu tenho convicção de que o salário do povo que trabalha vai melhorar o salário das pessoas. Essa é a obsessão do presidente Lula, é o desejo dele, e foi o que ele fez quando governou o Brasil. E se o nosso povo melhora o seu salário, melhora o comércio, melhora as condições da gente ter uma economia mais aquecida, isso me facilita para um governador pensar mais emprego, pensar mais oportunidade para a nossa população. Então eu tenho convicção de que as obras de infraestrutura que nós precisamos fazer no Ceará precisam de muita ajuda do governo federal. E necessariamente ter o presidente Lula lá facilita para mim, que como governador eleito, tendo o nosso Camilo como senador, tendo o Cid como senador, também tem uma clareza de que o senador Eduardo Girão vai ajudar em momentos fundamentais para o estado do Ceará, ainda que tenhamos divergências políticas, mas eu tenho convicção de que para o Ceará é muito. Nós já tivemos o Lula governando o Brasil e o quanto ele fez pelo Ceará. Basta a gente ver a Universidade Federal do Cariri, a gente viu a quantidade de institutos federais que nós tínhamos, eram 3, passaram de 30. Então, nós temos aqui obras de infraestrutura, eu, por exemplo, que gostaria muito que a gente pudesse ter uma duplicação da BR-116 para cortar esse estado de maneira duplicada, poder duplicar o estado do algodão,
vai poder chegar ali para o lado de Quixadá, que são obras de infraestrutura muito importante, ter a Transnordestina, ter uma nova zona de processamento de exportação para atrair indústria para o Ceará, para a gente poder ali na região do Cariri, Centro-Sul, e esse material ser produzido por indústria e trazer para o Porto do Pecém. Mas essas coisas precisam de apoio do governo federal para acontecer. Por isso que a minha prioridade agora é a eleição do Lula. E nós temos aí um desafio grande, porque no Ceará, praticamente quase 1.200.000 cearenses não votaram no último dia 2. Eu queria já pedir a você que não foi votar, que possa agora dessa vez fazer um esforço. Você que foi votar, vá novamente. E se conhece alguém que não foi votar, chame para votar, porque é uma coisa importante, e conversar com aqueles eleitores que não votaram no Lula, da nossa possibilidade desse agora segundo turno, tendo Bolsonaro e Lula, nós no Ceará darmos uma vantagem ainda maior para o presidente Lula para ajudá-lo a vencer as eleições no próximo dia 30. A pergunta é em cima justamente desses dados que o senhor nos traz em relação ao número de eleitores que não apareceram para votar e também esse percentual que já foi alto do presidenciável Lula no primeiro turno no Ceará, foram mais de 63% dos votos. É possível aumentar esse percentual? Porque nós temos agora uma eleição polarizada, onde os eleitores tem apenas duas opções, e nós tivemos aí esse percentual de 63% para Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda há como aumentar esse percentual, o governador Eumânio de Freitas? Eu acho que com muita humildade nós temos condição de subir. Na eleição de 2018, o Haddad no segundo turno passou de 75%, então nós temos condição de agora com Lula alcançar isso. Eu acho que nós temos que ter uma meta de buscar se aproximar de 80% do eleitorado cearense. Eu acho que o candidato Bolsonaro no Ceará tem algo em torno de 20% a 25%, e nós temos que ter pelo menos uma meta de 75%, o que representaria aí um crescimento bom para o presidente Lula, e o trabalho na área da abstenção, para que a gente, porque isso é 63% de quem foi, e eu tenho 1.200.000 que não foi. Então, se aumentar dos que foram e ter mais gente votando no dia, nós podemos aí aumentar a diferença na eleição contra o presidente Bolsonaro. E eu tenho uma convicção de que no Ceará o Lula terá uma grande vantagem. Vamos fazer um esforço grande, vamos reunir os prefeitos, reunir vereadores, liderança do movimento popular, lideranças sindicais. Vamos fazer uma grande movimentação cívica no Ceará para garantir que o nordestino do Pernambuco, que já foi presidente, e o povo do cearense sabe, tanto é que votou 63% nele, mas nós temos que ter humildade para conversar com quem não votou no Lula. Agora é a hora de convencer quem não votou no Lula, garantir quem votou e com muita humildade conversar com respeito, com humildade, com quem ainda não votou no Lula para votar no segundo turno. Jornalista Beto Almeida, estava ansioso aqui para fazer uma pergunta. Então, claro, porque o tempo aqui corre rápido, né? E exatamente nessas prioridades colocadas pelo Eumano, a gente, lógico, trata desses apoios agora de segundo turno. Lógico que os partidos, como você disse, que disputaram com candidatos à presidência, agora estão nessa etapa de discussão sobre para onde vão. E eu pergunto para o senhor qual é a expectativa em relação, por exemplo, ao apoio do então presidenciável Ciro Gomes pelo PDT. Dá para a gente imaginar, por exemplo, que o Ciro possa oficializar esse apoio ao presidente Lula, como o PDT já sinalizou, o partido sinalizou nesse sentido? Dá para superar essas divergências? Olha, eu espero que sim, né? Porque efetivamente nós temos uma tradição democrática no país, nós tivemos muito conflito no primeiro turno, mas eu acho que há de ter um momento em que as coisas se assentam e há uma compreensão da garantia de um Estado democrático. Nós temos no presidente Lula alguém com absoluto respeito às instituições, de diálogo, de garantia de respeitar o Congresso, de acabar com esse tal de orçamento secreto, ser as coisas mais transparentes, de respeito às instituições, de respeito à imprensa. Então eu acho que em algum momento, espero que o PDT e os amigos do Ciro possam convencer da importância de vencer esse risco que tem ao Brasil da democracia, que é o Bolsonaro. Então eu estou muito animado de que a gente tenha, fundamentalmente, o eleitor do Ciro. Eu tenho a impressão que a sua ampla maioria votará no presidente Lula, assim como o eleitor da candidata a presidente Simone Tebet. A Simone já fez uma sinalização importante, que espera a decisão dos seus partidos que a apoiaram, mas ela já tem uma posição e o histórico dela sinaliza claramente para um apoio ao presidente Lula. Mas eu acho que agora o mais importante ainda é o diálogo com o eleitor. É o diálogo com o eleitor, com a eleitora que votou na Simone, que votou no Ciro, a importância que esse eleitor tem de, ainda que tenha diferenças com o PT, ainda que tenha diferenças com o Lula, esse eleitor agora tem que tomar uma decisão entre dois candidatos que foram para o segundo turno.
E eu tenho uma convicção de que para esse eleitor é muito mais próximo a identidade com o presidente Lula, de respeito às mulheres, de respeito à democracia, de preocupação com a situação de vida do nosso povo. Isso se mostrou claramente na pandemia, como é que o Bolsonaro se comportou na pandemia, como é que o presidente Lula se comportou em situações de crise. Então eu acho que a minha opinião é que nós temos grande oportunidade de garantir uma vitória e ampliar a diferença que teve no primeiro turno. Essa campanha, na realidade, ela começa de segundo turno oficialmente hoje a partir das 17 horas. Parece que o senhor já esteve aí em conversa também com o presidente Lula, e eu pergunto, já tem alguma agenda definida de forma oficial para o candidato Lula aqui no Ceará? Como é que vocês estão trabalhando isso? Nós tivemos uma reunião ontem, nós estamos ainda marcando a agenda, ele vem ao Ceará, e nós temos aí que apenas ver detalhes, porque quando vem ao Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia, então nós vamos fazer um roteiro regional. Então nós estamos apenas ajustando as datas para poder isso acontecer, mas nós estamos muito animados e confiantes de que rapidamente o Lula virá ao Ceará, nos próximos dias. Voltamos aqui no Jornal Alerta Geral, nesta conversa com o governador eleito Elmano de Freitas. Fazer um giro aqui com mensagem dos nossos ouvintes. Carlos Soares diz: parabéns, meu governador, muito boa sorte, que Deus abençoe seu governo. Você conta com o apoio de mulheres sensacionais que irão dar muito apoio na sua gestão e irá transformar o Ceará em inúmeras vezes mais forte. Mulheres no seu governo. Governador eleito Elmano de Freitas, lembro que aqui na entrevista ao Jornal Alerta Geral, o senhor assumiu o compromisso que metade das mulheres do secretariado do governo do estado será ocupada por mulheres. Era promessa ou é compromisso a ser transformado em realidade a partir do dia 1º de janeiro de 2023? Luciano, eu já mandei levantar tudo que me comprometi no programa de TV, em entrevista, em discurso que tenha feito em algum ato, porque será uma verdadeira obsessão minha de cumprir tudo. Eu não fiz promessa em campanha, eu fiz compromissos, e o secretariado do governador Elmano será metade de mulheres. Nós teremos uma secretaria de mulheres. Eu quero ampliar e terminar meu governo com pelo menos 10 casas das mulheres cearenses, que implica a mulher que é vítima de violência ser recebida com um psicólogo, assistente social, ser acolhida. Lá tem um grupo de autonomia econômica para que essa mulher, se ela for dependente financeira, ela tenha a possibilidade de capacitação. Eu quero ter uma bolsa para essa mulher e ela ser capacitada para ela ter um emprego. 10% das vagas das empresas terceirizadas do Ceará serão reservadas para outras áreas, mas também para as mulheres vítimas de violência. Ela vai ser capacitada, ela vai ter um emprego na empresa terceirizada do Estado, se assim for o desejo, a necessidade dela. E nós vamos, portanto, garantir uma linha de crédito no Ceará Crédito, são 100 milhões, eu me comprometi em dobrar para 200 milhões, e vou ter uma linha de crédito especial para mulheres e para a juventude empreendedora. Então, todos esses compromissos absolutamente serão cumpridos. Entre as mais de 20 secretarias, cite, por gentileza, 3 secretarias a serem ocupadas por mulheres. Eu tenho clareza, muita vontade que, para mim, a nossa secretária da Fazenda permaneça. Eu tenho uma opinião muito positiva da secretária Fernanda Pacobaíba, da competência, a conheci como deputada, ainda como assessora da Secretaria da Fazenda, lá conosco. Era impressionante a sua capacitação técnica. Acho que como secretária colaborou muito com o Estado, e acho importante ter uma mulher em um cargo tão importante do Ceará, que é a que cuida da Fazenda do Estado do Ceará. Tem outras possibilidades, mas me permita apenas ter mais tranquilidade para que a gente possa resolver isso com bastante tranquilidade. Ele já nos deu um furo, né, Beto Almeida? Então já nos antecipou aqui essa informação, e eu tenho outras mensagens aqui, Beto. Você faz a sua pergunta, lembrando que o tempo é curto, mas a Zulani Leopoldino diz: parabéns, governador, estamos juntos para eleger o nosso presidente Lula, e Có está com você e com Camilo. Jackson Leno: o momento é de respeitar o voto do adversário no primeiro turno e tentar convertê-los para o Lula no segundo turno. Lucivaldo Pessoa: bom dia, parabéns, meu governador. Irauçuba deu um show nas urnas. Mazé Brito: votei com fé porque eu sabia que você ia ganhar, meu governador. Tem também aqui mensagem do Nacelmo, que é prefeito do município de Fortim. Mandando um abraço para o senhor governador Elmano de Freitas. Jornalista Beto Almeida. Então, Luciano, bom, tem muitas perguntas, mas eu vou então selecionar logo aqui uma. Quero falar, eu sei que a sua prioridade nesse momento é a questão do segundo turno, da reeleição do presidente Lula, mas você naturalmente está pensando já nessa equipe de transição, quando é que inicia esse trabalho de forma concreta, e se você já está com essa formatação dessa equipe, quem vai liderar essa equipe de transição? Olha, primeiro eu quero mandar um grande abraço ao prefeito Nacelmo de Fortim. Nós fizemos uma caminhada linda em Fortim na campanha.
e dizer ao prefeito Anselmo, como a todos os prefeitos, que nós vamos continuar o modelo que foi feito com o nosso governador Camilo, de receber os prefeitos da maior cidade, a menor cidade, sentar juntos, discutir as prioridades de cada município e fortalecer a parceria do governo do estado com os municípios, os prefeitos e prefeitas. Independente de partido, quem me apoiou, quem não apoiou, quem está lá na cidade não merece ter as políticas públicas do governo do estado. Independente do prefeito apoiou o Elmano ou não apoiou o Elmano, o cidadão do município tem efetivamente a minha atenção e eu vou fazer a parceria com o prefeito, com a prefeitura, para levar as políticas públicas para o município. Um grande abraço, prefeito Anselmo, parabéns pelo trabalho. Mandar um abraço para o nosso querido Nonatinho Nadir Alsuba, muito obrigado pela sua liderança. Eu também disse quando fui lá, Luzinói Beto, que como governador, no primeiro município que eu ia viajar era Irauçuba. Porque houve um fato pitoresco que o primeiro município que eu viajei como candidato para pedir um apoio a uma liderança importante de um município foi Irauçuba. E quando eu vou, se eu ganhar a eleição, o município que eu irei primeiro é Irauçuba. Eu vou cumprir, portanto eu tenho uma lembrança razoável do que disse e o que não disse na campanha. E vou cumprir. Está gravado, viu? Está gravado, é bom que esteja, que é para poder ser cobrado mesmo, que o cidadão tem o direito de cobrar. Nós somos eleitos é para poder fazer compromissos e buscar cumprir todos os compromissos. Eu devo ter uma reunião hoje com a governadora Isolda, Beto, onde nós vamos discutir exatamente a transição. Nós estamos vendo aí na agenda dela, o final de tarde ou agora no almoço. Eu quero ter a possibilidade de termos uma conversa. Uma das pessoas que eu quero que esteja nessa equipe de transição minha é o Alfredo Pessoa, que foi meu assessor econômico como deputado, que é professor de economia da Universidade Federal do Ceará. E eu quero que ele esteja nessa equipe de transição, mas junto com outras pessoas que vão nos ajudar. Mas ele é uma das pessoas que vai coordenar da nossa parte a transição. O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva disse que, se eleito o presidente da República, um dos primeiros atos será convidar os governadores para uma reunião logo no início do mandato para pedir a cada um 4 prioridades. No caso aqui do senhor, eleito governador, empossado no dia 1º de janeiro, tem também essa agenda de convidar os prefeitos para cada um apresentar propostas de prioridades, ou vai fazer isso de forma individual ou regional, governador Elmano? Eu penso em fazer 2 tipos de reunião. Uma reunião com cada prefeito para ver peculiaridades de município. E eu penso fazer algumas reuniões regionais com prefeitos, porque eu acho que tem algumas demandas que elas são regionais. Então, por exemplo, nós temos demanda de consórcios para resolver no Ceará o problema de lixão. Nós precisamos fazer os consórcios funcionarem para ter os aterros e a gente superar essa questão ambiental no estado do Ceará. Então, eu preciso ter reuniões que são reuniões com cada prefeito, a realidade de cada município, mas tem algumas intervenções que nós queremos fazer. Eu quero fazer 3 hospitais polos regionais, outros compromissos meus, um no Crateús e Amuns, um no Centro-Sul e um no Macete de Baturité. Mas eu quero fazer, por exemplo, uma reunião com os prefeitos da Serra da Ibiapaba, porque lá também tem uma demanda importante de saúde regional naquela região. Eu quero nós discutirmos como é que nós fazemos a melhoria do atendimento de saúde, de alguns casos de complexidade maior, para o povo não ter que descer até Sobral, poder ser atendido já na região da Serra. Então eu quero ter reunião com cada prefeito, farei com cada prefeito e farei com todos. Convidarei cada um, independente da discussão eleitoral que houve em 2022. Eu acho que é assim que tem que ser. E eles vou pedir, evidentemente, as prioridades daquilo que é possível de parceria com o Estado e quero, em algum momento, fazer reuniões, não mais discutir o tema do município, mas algumas intervenções que nós precisamos fazer do ponto de vista regional e que eu me comprometi de lutar muito para ter uma faculdade de medicina no Vale do Jaguaribe. Porque onde tem um hospital regional, eu quero que tenha uma faculdade de medicina para formar profissionais até para esses hospitais regionais, porque eu preciso ampliar os serviços do hospital regional. E de maneira de longo prazo, eu vou conseguir isso melhor se eu tiver uma faculdade de medicina formando especialistas de todas as áreas. E de preferência, quero que nessas faculdades, nesses hospitais, nós temos residência médica, para poder atrair profissionais de outras especialidades, porque ali ele vai fazer a residência dele e vai estar atendendo a população da região. Nós queremos que 90% dos casos de saúde do povo cearense seja resolvido na região onde a pessoa reside. Portanto, nós temos que estruturar bem os nossos hospitais regionais para fazer esse serviço. Para finalizar, jornalista Beto Almeida, são 7h50, registrado também aqui que o empresário Lindbergh Santos
Sertões de Canindé espera muito do governador eleito, governador eleito Eumano de Freitas. A última pergunta, Beto. Então, governador, sobre a questão da promessa de campanha que o senhor fez, da questão da passagem gratuita na região metropolitana de Fortaleza, para os municípios, aliás, que integram a região metropolitana de Fortaleza. Dá para tirar essa proposta do papel? Como é que o senhor imagina que dá para começar a implementar? Olha, ela será tirada do papel com certeza absoluta. Eu falei disso várias vezes em debate, falei disso no programa eleitoral. Tudo que eu apresentei na campanha, todas as propostas, a minha obsessão desde o dia 1º de janeiro será com cada secretário dizer, na saúde nós nos comprometemos com essas ações. Vamos aqui discutir o passo a passo para cada uma. O passe livre, o vai e vem livre, que nós chamamos na região metropolitana de Fortaleza, nós já temos um cálculo inicial de um investimento de ordem de 300 milhões de reais. Nós vamos discutir a implementação dele ou por anel ou das cidades a passagem mais cara para a passagem mais barata, porque evidentemente que quem paga mais caro está sofrendo mais. Então nós queremos poder fazer isso de maneira cautelosa, mas fazer e garantir que as 19 cidades da região metropolitana de Fortaleza terão o direito de ir e voltar de Fortaleza sem pagar nada. Nós já temos o bilhete único, nós vamos ter as pessoas cadastradas, para que as pessoas vão ter a condição de ter esse cartão e elas vão entrar no ônibus ou na van, também terá o transporte complementar, porque senão essa pessoa vai perder a sua renda, né? Se o ônibus é de graça, se ele trabalha no transporte, tem uma van transportando pessoas, se o ônibus é de graça, ele não vai entrar no transporte complementar. Eu iria quebrar essa pessoa. Então eu quero que a passagem seja gratuita no transporte complementar e no ônibus. E assim nós faremos, tendo efetivamente o cadastramento das pessoas com seu bilhete, como é hoje com o bilhete único metropolitano. Essa previsão de 300 milhões é o que? Mensal? É anual. Anual, né? São em torno de 150 mil passagens diárias, só que muda o cálculo. Nós não pagaremos as empresas por passageiro, nós pagaremos as empresas por quilômetro rodado. E aí, efetivamente, é óbvio, e eu não tenho nenhuma dúvida, que o número de pessoas que vai viajar para Fortaleza vai aumentar. Vai aumentar. Né? Então, isso implica, nós discutimos com a empresa, o aumento de frota. Se eu vou ter aumento de frota, eu vou ter um aumento de despesa, mas eu tenho certeza que será muito bem investido e o povo da região metropolitana vai ficar muito satisfeito com isso. Na verdade, eu falei na campanha, na região metropolitana de Fortaleza, por uma questão de responsabilidade, porque eu preciso saber como é que a economia vai se comportar. Eu sei que eu tenho condições de fazer na região metropolitana de Fortaleza. Se a situação econômica nossa do estado melhorar, eu ainda quero fazer em Juazeiro e em Sobral, porque são regiões metropolitanas que têm uma juventude que mora e que estuda em Sobral, que estuda no Crato, que estuda em Juazeiro, mas são das cidades vizinhas e, se isso for possível, eu quero fazer. Tem também algumas coisinhas para fazer em Fortaleza, mas aí eu dependo muito da minha condição fiscal do estado do Ceará. E eu também tinha muitas coisinhas aqui para perguntar ao senhor, governador eleito Eumano de Freitas, mas infelizmente o tempo acabou. Quero finalizar aqui com uma mensagem que chega da sua terra, Baturité. Governador eleito Eumano de Freitas, quando criança, frequentou muito o monumento de Nossa Senhora de Fátima em Baturité. Há algum tempo este espaço precisa de uma reforma, pois representa o cartão postal de Baturité. São 365 degraus, um espaço belo, onde se tem uma visão de Baturité e até de outros municípios. O que poderá ser feito para uma melhoria deste espaço de religiosidade da população de Baturité e da região do Maciço? Trouxe essa pergunta porque aqui também tem um aspecto sentimental e nós estamos traduzindo aqui esse sentimento dos ouvintes em todo o estado do Ceará e, nesse caso, especialmente do Maciço do Baturité. Aproveitar para responder a dois. Primeiro, eu vou a Canindé nos próximos dias, nós vamos ter aqui as festas de São Francisco. Eu comecei a campanha lá, vou lá pedir as bênçãos, agradecer a São Francisco, porque tenho certeza que foi muito abençoado. Um abraço à prefeita Rosário, quero agradecer demais o apoio. Ao Lindbergh que fez a pergunta. E essas questões religiosas, eu tenho uma opinião, Luzenor. Eu entendo que nós precisamos reunir com a autoridade religiosa do município. Eu devo procurar o pároco, o Padre Benício, sentar com ele, compreender a importância, e eu não tenho nenhuma dúvida que lá precisa de uma reforma. Eu subi essas escadas desde menino, seja para fazer exercício, porque eu era jogador de vôlei, e eu era baixinho para a turma do vôlei da época, eu tinha que pular muito, e para pular muito, o tinha que ter força nas pernas. E aí eu subia esses degraus correndo. E lá hoje eu subo devagarzinho, mas subo. E eu quero dizer, mandar um abraço ao prefeito Herbeli, que eu quero agradecer de coração o apoio que nos deu, a toda a nossa militância lá em Baturité. Nós tiramos praticamente 70% dos votos da minha terra, e eu sou muito grato a isso, e efetivamente vou honrar, pela primeira vez a região do Maciço tem um governador,
e nós vamos efetivamente ajudar muito a nossa região. Agradecer a todos os prefeitos e especialmente ao povo cearense, porque nós começamos uma campanha de maneira muito rápida e chegar ao final da eleição, ganhar a eleição no primeiro turno. Acho que ninguém imaginava que nós teríamos um resultado como tivemos no Ceará. Eu tenho a impressão de que esta é a vitória mais extraordinária que nós tivemos na eleição em 2022 no Brasil, e evidentemente que isso é o resultado do reconhecimento do povo do Ceará, o trabalho feito por esse grande cearense, Camilo Santana, essa grande governadora Isolda Sela. E eu sei que eu fui eleito porque o povo do Ceará quer que o projeto de Camilo, de Isolda, vá em frente, que ele dê passo para frente, faça ainda mais. E eu queria aqui com muita humildade pedir a você que está nos ouvindo, que para esse projeto ir para frente, é muito importante que a gente eleja o Lula no dia 30, então eu quero lhe pedir com muita humildade, você que não votou no Lula, dessa vez possa agora no segundo turno votar no Lula 13, ainda que a gente possa pensar alguma coisa diferente. É muito importante que o Ceará possa ter um presidente com a sensibilidade que o Lula tem para o Ceará. Muito obrigado, muito bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença do governador eleito, Elmano de Freitas, aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral. O tempo foi curto, o nosso tempo estourou aqui, mas o papel foi cumprido e eu queria que em outra oportunidade o senhor estivesse conosco aqui, naturalmente, a partir do momento que assumir o governo do Estado, a responsabilidade é maior, os compromissos serão mais intensos, mas o espaço aqui no Jornal Alerta Geral estará sempre aberto para discutir esses assuntos de interesse da população. Ao senhor, mais uma vez, parabéns, sucesso nessa nova caminhada. Um grande abraço, governador eleito Elmano de Freitas. Muito obrigado, certamente virei.